A doutora Sandra Fernandes tá aqui. Ela começou assistindo o vídeo assim, ó. Aí, à medida que a Andréia foi mostrando o chocolate, né? A Sandra foi ficando assim, ó. Pra nutricionista ver isso é triste, né? Não? Né? Não, é difícil, mas é que assim, a mudança de hábitos alimentares é uma coisa difícil, né? É verdade. E é uma coisa que só acontece a longo prazo, né, Lu? Né? Não é uma coisa que a gente consegue fazer em 1 mês, em 2 meses. É uma coisa realmente que é ao longo do tempo. Você falou uma coisa semana passada, e esse é o motivo, né? O tema da nossa conversa agora. Sim. Que a Andréia, ela tá com uma doença. É um quadro patológico. Resistência à insulina. Você já ouviu falar disso? Resistência à insulina? Eu nunca ouvi falar. Eu sei que a insulina existe, mas a resistência a ela... O que é isso, Sandra? Então vamos lá falar sobre o que é a resistência à insulina. Acho que fica mais fácil a gente definir o que é a insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas, tá? Produzido normalmente pelo pâncreas. Então todos nós produzimos naturalmente a insulina. O nosso sinalizador para a produção de insulina é a glicose, tá? Que é o açúcar. Normalmente, quando nós comemos qualquer tipo de carboidrato, pão, arroz, macarrão, qualquer carboidrato, nós vamos consumir, nós vamos fazer digestão e esse carboidrato vai se transformar num açúcar mais simples que a gente chama de glicose, que é a forma como se torna possível esse carboidrato ir para a nossa corrente sanguínea. Certo. À medida que essa glicose chegou na corrente sanguínea, é a sinalização que o nosso pâncreas precisa para liberar a insulina. A insulina é o hormônio que os diabéticos não têm. Todo mundo já deve ter visto um diabético insulino dependente que precisa aplicar insulina. Né? Já vi. Então, um pâncreas que não está funcionando adequadamente, que produz muito pouca insulina ou não produz mais insulina, pronto, é um indivíduo que precisa aplicar insulina, né? Certo. Então, naturalmente, esse indivíduo produziria insulina, certo? Para poder vir e captar essa glicose, esse açúcar, e fazer com que esse açúcar entre dentro das nossas células e seja utilizado como fonte de energia. E uma pessoa que tem resistência à insulina? As células começam a ficar resistentes à ação da insulina. Então, a insulina não consegue chegar lá no tecido gorduroso, no músculo e no fígado e agir. Então, essas células começam a ficar resistentes e a insulina não consegue agir e começa a se acumular. Então, a hora que a gente... Como é que a gente descobre que a gente tem? Quando a gente vai lá no exame de sangue, Lu, e a gente dosa a insulina, a gente descobre que ela está em quantidade muito alta depois que a gente consumiu o carboidrato, depois que a gente comeu, tá? Então, ela se acumulou, por quê? Porque ela não está conseguindo entrar dentro da célula para levar a glicose para dentro da célula e a gente utilizar como fonte de energia. Então, se no exame de sangue tiver lá uma alteração muito alta de insulina, significa que a pessoa pode ter uma resistência à insulina. Uma resistência à insulina. Normalmente, como é que a gente dosa isso? A gente dosa normalmente a glicemia em jejum, que é o habitual, é o que todo mundo faz. Né? Se eu fizer só a glicemia e insulina em jejum, eu normalmente não consigo diagnosticar. Mas eu preciso dosar depois de ingerir o carboidrato, que é o que a gente chama de curva. Curva de insulina e curva de glicemia, que foi isso que nós fizemos com a Andréia. Então, nós percebemos que ela estava acumulando a insulina. E aí, a célula não consegue utilizar a glicose como fonte de energia. Tá aí a dificuldade para perder peso, Lu. Ah, meu Deus do céu, Andréia, por isso tá difícil. Gente, mas tá uma dificuldade ela emagrecer. O excesso de peso, o acúmulo de gordura abdominal, que é a gordura visceral, e a síndrome dos ovários policísticos, Lu, são fatores de risco para resistência à insulina. Olha só. Tá? Então, barriga é muito grande. Tanto para homem quanto para mulher, né? Tanto para homem quanto para mulher. Barriga grande, excesso de acúmulo de gordura abdominal, excesso de peso, tá? Então, acúmulo geral de gordura no corpo. Por isso tem que fazer exercício. E para mulher, por isso que tem que fazer exercício. E para mulher, síndrome do ovário policístico, então isso são fatores de risco para resistência à insulina. Agora, extremamente importante, nós temos uma estimativa, Lu, de aproximadamente 13 milhões de diabéticos no Brasil. Resistência à insulina é um pré-diabetes. Então, é extremamente importante tratar a resistência à insulina, tá? Como é que trata? Vamos lá. Como é que trata? A reeducação alimentar, então alimentação, corrigir o hábito alimentar, tá? Não dá pra fugir. Perder peso,
Perder Corrigir peso hábito como? alimentar, perder peso com a correção de alimentação e com atividade física. Exercício, meu bem, extremamente não tem importante. jeito. Então, o exercício também vai melhorar a ação da insulina. Lembra que a gente falou que a insulina não está agindo direito? Então, o exercício vai fazer com que a insulina haja de forma mais adequada. Ô, Sandra, ó, a gente tá vendo a Andréia aí se exercitando com o preparador físico Maicon Garcia. Ela tá malhando. Até onde a gente sabe, ela tá fazendo a dieta, né? Ela mostrou um bombom aí no vídeo, mas o que mais pode fazer com que ela não emagreça? A resistência à insulina contribui bastante para a dificuldade no emagrecimento. Certo. E detalhe, a dieta precisa ser bem diferente. Por quê, Lu? Porque normalmente essas pessoas, como elas não conseguem que a insulina haja de forma adequada, elas têm a tendência a manter a glicemia um pouquinho mais alta. Então, essa dieta tem que ser trabalhada de forma que a gente consiga manter a glicemia mais baixa. Então, a carga glicêmica da dieta precisa ser baixa. Nós precisamos escolher alimentos de índice glicêmico baixo. Precisamos manter aquilo que a gente já falou em outras vezes, Lu. Refeições bastante frequentes para a gente manter uma curva glicêmica ao longo do dia, ou seja, manter o açúcar no sangue contínuo ao longo do dia sem fazer grandes picos, porque a gente já tem uma dificuldade de ação da insulina. Alguns alimentos se tornam bastante chave, ó, a canela. Tá, então vamos lá. A canela é um hipoglicemiante pós-prandial. Pega papel e caneta. Anota. Vamos anotar, que esses dados são muito importantes. A canela é um alimento super chave, tá? Esses são os alimentos de baixo índice glicêmico, é isso que você falou? São alimentos que colaboram para a gente manter uma baixa glicemia, tá? Então, a canela é um alimento bastante importante que normalmente eu sugiro o uso da canela no café da manhã, no lanche da tarde. Por quê? Porque ela colabora para queda da glicemia, tá? Então, uma redução da glicemia pós-refeição. Ótimo. Tá? Canela. E ela mimetiza a ação da insulina. Significa o quê? Mimetiza? Ela Sandra? simula, ela faz um efeito semelhante ao da insulina no organismo. Tá? Ela meio que engana as células da gente. Legal, tá? Fazendo um efeito bem parecido com o da insulina. Então, a canela é muito legal. Atenção. Não use aquela canela clarinha que quase não tem cheiro. Tem que ser aquela canela escura que tem um cheiro forte. Sabe um segredo? Compra canela em pau e rala ela em casa. Ai, ótimo. Que é a canela mais pura, tá? Tá. Biomassa de banana verde. Já ensinei a fazer. Já ensinou, Lu? Não, ótimo, mas na época do outro programa, perfeito. Fê, produção, a hora que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, a gente ensina a fazer. Se você quiser, Lu, eu venho, faço aqui. Faço, claro. Venho, faço aqui pra vocês. Gente, biomassa de banana verde é maravilhoso, é um alimento funcional maravilhoso para várias coisas. Ótimo. Para várias coisas. E para resistência à insulina é maravilhoso. Tá? A gente precisa fazê-lo, além do uso de alimentos de baixa carga glicêmica, como a batata Yacon, a mandioca salsa, a batata doce, são melhores fontes de carboidrato do que se espantem, do que arroz integral. Tá? Então, para quem tem resistência à insulina, é melhor usar batata Yacon, mandioca salsa e batata doce. Na hora do almoço e na hora do jantar. E um grande segredo, gente. A combinação dos alimentos é extremamente importante, porque à medida que eu combino os alimentos de forma adequada, eu faço com que a minha glicemia, depois de eu me alimentar, fique mais baixa. Então, combinar esses carboidratos com proteína é extremamente importante. Quem que é a proteína? O frango, o peixe, os ovos. Então, queijo, eu vou comer. O queijo mas numa refeição principal, por exemplo, o almoço e o jantar, é melhor que a gente tenha uma proteína de alto valor biológico, que seria, então, um franguinho grelhado, um peixe assado, um peixe grelhado. E a canela a gente coloca onde? A Solange ligou. A canela, normalmente eu sugiro que entre num café da manhã, tá? Até no suco verde eu coloco canela, tá? Pode colocar mas no em cima suco, de uma leite, fruta, por exemplo, uma fruta com granola ou com amaranto, com colocar em cima a canela, fica extremamente bom, né? Bom, então essa tal da resistência à insulina tem cura? Tem cura e pensem, a melhor forma de se lidar com a resistência à insulina não é com medicamentos, tá? Não é com alopatia. A melhor forma de se lidar é com reestruturação do hábito alimentar, é com exercício físico e com
perda de peso. Gente, então é extremamente importante. Uma coisa que a gente faz, além dessa reestruturação do hábito alimentar do indivíduo, é fazer uma suplementação com micronutrientes, onde normalmente a gente usa o magnésio, o zinco, o cromo. Então esses nutrientes ajudam bastante a fazer esse equilíbrio que a gente precisa para fazer com que a insulina haja de forma mais adequada e a gente tenha um equilíbrio glicêmico maior. E a gente também usa a fitoterapia. Agora, nesse caso, esse zinco, magnésio, tem uma dosagem certa para cada pessoa. Você vai ter que consultar o nutricionista. Tá? Não é assim, não vai abrir uma revista lá. Normalmente a gente manipula, né? A gente manipula para cada indivíduo na dose adequada. Nossa, Sandra, eu adorei nosso papo. Eu achei assim fantástico mesmo alertar, né, a respeito disso, dessa insulência, já estou misturando, resistência à insulina. E eu acho que, resumindo, a gente nunca vai conseguir sair, graças a Deus, dessa conta maravilhosa que é a soma de exercício, dieta, mudança de estilo de vida. Sim. Não é? Sim. Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente se livra de tanta coisa, pessoal. De muita coisa, Sandra? coisa. A gente tem sempre coisas novas para aprender. É extremamente importante isso. Obrigada. Nada, adorei. Eu tô sempre à disposição. Fefe, minha querida produtora, biomassa de banana verde, bota no cardápio para as próximas semanas, de acordo com a agenda da doutora Sandra Fernandes, ela vem aqui em cima. Claro, eu fechou? Faço, claro. Então, combinado. Obrigada, Sandra. Nada, imagine. Eu acho que eu não te vejo mais essa semana, então eu te desejo um feliz Dia das Mães. Obrigada. Né? Para você que é mãe, né? Sabe muito bem o valor.